houve algumas alterações, tá? Porque o Condurb é um órgão deliberativo. Então, houve alterações, emendas, e voltou para o Legislativo final de 2010. Certo? E o processo começou, então, praticamente esse ano no Legislativo. Então, aqui há algumas imagens do processo de 2005, a parte técnica aqui, trabalho técnico das equipes de várias entidades que participaram, dos movimentos populares, e aqui as audiências públicas. No Condurb, o processo está descrito aqui, não vou entrar em detalhe, porque isso tem na cartilha que os senhores receberam, mas, basicamente, são esses os órgãos que participaram aqui, certo? Houve algumas emendas, algumas alterações, foi tudo democrático, na base do voto, certo? Foi discutido e votado cada proposta de emenda. Depois foi feita uma revisão ortográfica e foi encaminhado para o Legislativo. Bom, na Câmara, então, chegou em novembro do ano passado. Já, como o presidente falou aqui, já foram feitas várias reuniões temáticas com, por exemplo, saúde, educação, turismo, habitação social, vários temas, certo? Todas ocorreram no mês de setembro na OAB. Foi feita uma oficina de capacitação com o pessoal do Ministério das Cidades e já estamos na terceira audiência nas comunidades, certo? Essa região aqui, que compreende todas essas comunidades e bairros, vai ter uma segunda audiência no dia 17 de novembro. Praticamente daqui a um mês terá uma segunda audiência, provavelmente nesse mesmo local, certo? Vai ser nesse mesmo local. Tá certo? Bom, a cidade foi dividida em 10 regiões para organizar as audiências. Nossa região hoje seria essa aqui, ó. Essa aqui. Inclusive, eu notei hoje, quando atualizei esse mapa, que o Pereira Lobo entrou aqui. Talvez um deslize nosso, mas o fato é que ela está mais vinculada ao Suíça, né? Que é vizinho. Mas tudo bem. Ninguém está impedido de participar em qualquer audiência. Elas são públicas, certo? Isso aqui é mais para poder organizar, convocar, mobilizar. Bom, agora sim vou entrar rapidamente nos conceitos fundamentais. Veja, o plano diretor é muito extenso. Tem mais de 270 artigos. Fora os anexos, que são tabelas e mapas. E temas muito variados, certo? Educação, meio ambiente, saúde, desenvolvimento econômico, enfim. Então, dificilmente alguém consegue dominar todos esses assuntos, fazer uma leitura do plano e entender. Tá? Se eu fosse explicar aqui todos os temas do plano, a gente ficaria aqui uns 3 dias. Então, a ideia aqui é trazer os assuntos mais polêmicos, os mais difíceis de entender, porque não são do dia a dia, certo? E os demais, que são importantes também, todos são, os senhores podem se aprofundar lendo esse material que estão recebendo, certo? A cartilha, o plano diretor no Diário Oficial, que está publicado aí, CD, e através do site do Legislativo também, ou da própria Prefeitura, que ainda tem disponibilizado o plano e os anexos e tabelas. Então, a transparência total para que quem estiver interessado se aprofunde mais no conhecimento do plano, de um tema específico ou do plano todo, se quiser, certo? Então, vamos ver esses temas, que são os mais, como eu estou explicando, os mais polêmicos e também de menos conhecimento das pessoas no dia a dia. Macrozoneamento, esse conceito é fundamental, porque tudo depende da zona em que a gente se encontra. O macrozoneamento é uma divisão do município em zonas. Não são bairros, não são distritos, são zonas urbanas, para fins do plano diretor. Elas servem para definir parâmetros no plano diretor, certo? Então, nós temos 3 tipos de zonas. As zonas básicas, são essa verde e essa amarela aqui, as de adensamento preferencial e as de adensamento restrito. As de adensamento preferencial, essas vermelhinhas aqui, é basicamente a área central. Ele se estende até o Grajeru e por aqui até o Cirurgia, Getúlio Vargas, Siqueira Campos. E, basicamente, nessas áreas, há infraestrutura. São áreas mais antigas, mais consolidadas, então há infraestrutura. E a ideia seria promover um adensamento maior, ou seja, que se ocupe mais essas áreas, certo? Isso, inclusive, vem ao encontro de um problema que está tendo no centro, né? Que está tendo esvaziamento da população, a população está saindo do centro. Então, o plano promove o adensamento dessas áreas, certo?
desde que se resolvam os demais problemas também, né? Mobilidade, ambientais, etc. Na ZAB, que são essas áreas de aqui, a infraestrutura é deficiente. Existe, mas é deficiente, tem déficit, falta infraestrutura. Mas são áreas já consolidadas também, e que devem ser mais adensadas, tá? Então, é um adensamento um pouco menor, mas também tem que ser incentivado. E o adensamento restrito, o nome já diz, né? São áreas sem infraestrutura, zona de expansão, com problemas ambientais, no caso de Aracaju. Então, nessas áreas, o adensamento tem que ser menor, tem que ser restrito, tem que se construir menos, certo? Que basicamente é a área de expansão, que a gente chama de zona de expansão, né? Zona de expansão, mas aqui é chamada de área, ou zona de adensamento restrito, né? Aí um contrassenso, né? Mas é uma questão cultural também. Bom, nós estamos nessa regiãozinha aqui que eu pintei, ó. Essa é a área das comunidades que foram convocadas para essa audiência. Então, praticamente toda essa área está na ZAB 2, Zona de Adensamento Básico. Está claro? Então, vocês vão ver que todos os parâmetros que eu fiz referência, sempre destaco ZAB, porque essa é a nossa situação, dessa região aqui. Certo? Bom, além das zonas, que tem normas específicas que a gente vai ver, existem as chamadas áreas de diretrizes especiais. São áreas especiais, o nome já diz, que exigem legislação especial, condições especiais para a ocupação. Vou dar um exemplo, o mangue. O mangue é especial, ele tem que ser preservado. Então, mesmo que a zona permita adensamento, se for mangue, não vai ocupar. Tá? Então, o que acontece? As áreas especiais têm normas específicas que têm que ser cumpridas, simultaneamente às normas ou às exigências para o zoneamento. Tá? Se sobrepõem. Então, tem que ser cumpridas as duas. Eu vou passar rapidamente por cada uma das 4 formas de áreas de interesse especial que existem na proposta do plano. As de interesse social são áreas relacionadas com a habitação social. Basicamente é isso, certo? Então, são 2 tipos. Aonde já existe habitação precária ou de baixa renda e aonde se propõe colocar essa habitação. Terrenos vazios para fazer programas de remanejamento, por exemplo, para tirar as pessoas das encostas, da beira do rio. Então, são 2 tipos de áreas. Aonde já tem ocupação precária e aonde vão ser remanejadas as pessoas em áreas de risco, certo? Essas manchinhas em vermelho aqui são todas as áreas de interesse social de Aracaju. Tá? Elas são 44, levantadas a partir de um estudo que foi feito em 2000 e atualizado em 2005, chamado PEMAS. Eu andei olhando essa lista, que eu não vou abrir aqui, mas a lista das áreas tem alguns erros, que eu detectei hoje, certo? Justamente nessa região, por isso que eu detectei. Então, isso é uma questão formal que pode ser corrigida sem problema, porque é um erro de nomenclatura. Então, essa é a nossa região aqui, e eu ampliei. Tá? Então, só para que os senhores que moram aqui na região reconheçam. Isso aqui é aquela região... Não, aqui é aquela região da Oliveira Belo, aquele canal daquela Francisco Moreira, lá no final, não tem uma ocupação na beira do canal? Oliveira Barros, isso. Só que ela, na verdade, começa aqui, na curva, e segue. Tá? Aqui temos a invasão chamada Buraco de Lourdes, né? Que é uma ocupação pequena, que é aqui atrás na linha de ferro, né? Na linha de trem. Bom, temos algumas aqui. Essa aqui, a invasão, o Largo da Aparecida, que é uma antiga invasão, ocupação. Aqui a Jabotiana, depois do Pontilhão, né? Da estrada Jabotiana. Os Aloques, que é lá no limite com São Cristóvão. Eu, na verdade, não sei se é Aloque ou Aloques. Eu já vi as duas coisas. É Aloque. Tá, desculpa, então. Bom, e toda a área na beira do Rio Poxim, né? Aqui no Inácio Barbosa, Beira Rio, certo? E Pantanal, que está aqui, que é essa área maior, certo? Tem uma invasão que eu não sei se de fato existe, que é chamada Jardim Nise, ali no meio daqueles terrenos grandes da Norcom. Mas eu acho que não tem mais essa invasão, né? Esse aqui tem que ser atualizado. Bom, então essas são as áreas de interesse social dessa região.
Áreas de interesse urbanístico nós não temos aqui na região. São áreas lá no centro, bairro industrial, na praia do Rio Sergipe, né, na orla do Rio Sergipe e na orla marítima. Certo? São áreas que têm características especiais, têm muita dinamicidade, comércio, história. Então elas têm umas diretrizes especiais também. Certo? Essa área é importante porque está praticamente toda ela inserida nessa região. São as áreas de desenvolvimento econômico. Veja só a importância disso aqui. Ó. É basicamente o Distrito Industrial de Aracaju, toda a Avenida Tancredo Neves, de aqui do dia até a saída para a Universidade Federal, até Marechal Rondon, e aquela área da Avenida Augusto Franco, ou Rio de Janeiro, onde estão as lojas de materiais, Mistão, Hipersales, certo? São basicamente essas áreas. Nessas áreas, só é permitido comércio, serviços ou indústrias de médio e grande porte, certo? Inicialmente era só indústria, mas o próprio mercado se encarregou de mudar isso. Você vê que hoje tem grandes lojas de móveis, por exemplo, certo? Mas ainda se preserva nessa proposta do plano essa característica de desenvolvimento econômico. Então, não é possível construir prédios ou residências nessa área. Não é permitido, certo? Áreas ambientais, interesse ambiental. Tudo que está relacionado ao meio ambiente, né? À natureza. Então, primeiro temos as áreas de preservação. Essas não podem ser edificadas. Você não pode construir nelas. Por exemplo, dunas, mangue, talvegues, áreas de alagamento, encostas. Ó, se você tem uma encosta, uma ladeira muito alta, muito íngreme, não pode ser construído ali, porque é uma área de risco, né? Então deve ser preservado, inclusive recuperado, reflorestado. E outras previstas em lei. Tá? Se alguma lei federal diz que uma determinada área é de preservação, a lei municipal tem que acatar, não pode mudar isso, certo? Talvez é o ponto mais baixo de um vale ou de um rio, certo? Então, nos rios tem talvez, mas tem talvez secos também, que normalmente é por onde a água corre quando tiver uma enchente, uma inundação, certo? Áreas de proteção também são importantes, mas não são de preservação. Nessas de aqui, tem como construir pouca coisa, por exemplo, um quiosque, certo? Um ponto de apoio, uma lanchonete, mas é para atividades sociais coletivas. Turismo, lazer, tá? Esporte. Para esse tipo de atividades é possível construir, mas muito pouco, certo? Você pode construir bem pouco, 5% do terreno, por exemplo. E tem que preservar praticamente a maior parte da área permeável, sem piso, sem pavimento, certo? Quais são as áreas de proteção? Parques ecológicos, que eu vou mostrar no mapinha. Tudo que circunda dunas, rios, lagoas, que é a forma de proteger esses ecossistemas, essas áreas de preservação. Áreas de risco, lagoas interdunares, entre as dunas, e qualquer corpo e curso de água. Lagoas, mananciais, córregos, rios, certo? E também as chamadas paisagens notáveis, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que são importantes também. Então veja, esse mapa mostra em amarelo mangue, as áreas de mangue de Aracaju. Em verde, os parques ecológicos propostos, que às vezes coincidem com mangue. Por exemplo, aqui temos mangue, né? Manguezal do outro lado do Rio Poxim. Mas também está proposto parque ecológico. Aqui o Riacho Cabral, aqui a Sementeira, aquele parque ecológico do Tramandaí, esse pedacinho aqui, certo? E aqui temos alguns na zona de expansão também que estão propostos. Esses parques vão servir como reservas de área verde para o futuro, pulmões da cidade, certo? Desde que sejam respeitados, eles vão permanecer com pouco ou nenhum uso, assim, edificação. Bom, aqui na nossa região temos basicamente a mangue no entorno do Rio Poxim e os parques ecológicos que eu já mencionei, né? Do outro lado do Rio Poxim, na Sementeira e no Parque Tramandaí. Certo? Paisagens notáveis. São pontos interessantes, pontos de
uma boa visibilidade da cidade, uma boa visão da cidade, ou da cidade a gente consegue ver esses pontos. Entenderam? Do ponto para a cidade ou da cidade para aquele ponto. Por exemplo, Santo Antônio. É um ponto interessante para se ver e para, estando lá, ver a cidade. Essa é a ideia, certo? Então, são pontos altos. Aqui estão todos eles mapeados, certo? E nessa região, especificamente, não tem, porque é uma área plana, né? O mais próximo que nós temos aqui é a penitenciária e a estação da DESO, chegando na Federal. Aquele ponto alto é um ponto de paisagem notável. Certo? Então está aqui, ó. A lista das paisagens, dos pontos de paisagem notável. Eu destaquei só a Santo Antônio, porque todo mundo conhece, né? Certo? Então a ideia é: ninguém pode construir prédios aqui na frente, porque impediria a visão de quem está na cidade para a igreja e de quem está na igreja para a cidade. Certo? Então existem limitações de distância e de altura dos prédios, para que sempre exista uma visibilidade livre, uma visão livre da cidade, ou da cidade para o monumento, né, para o local. Espaços abertos são áreas reservadas para parques, praças, zoológico, jardim botânico, certo? Ou as áreas reservadas para futuras instalações de infraestrutura. Por exemplo, reservar uma área para uma futura estação da DESO, de esgoto, tratamento de esgoto. Certo? No plano tem um conceito, mas não tem um mapa que já define essas áreas. Certo? Não tem uma pré-definição dessas áreas. Esse tipo de áreas que vamos ver agora não são diretrizes especiais, mas são importantes porque condicionam também a ocupação. São áreas que têm a ver com cultura, com história, certo? Ou até com valor afetivo. Áreas que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, sabe, e tem que ser preservadas. Vou dar um exemplo. Não está na lista, mas aquele Cacique Chá, que está passando por reforma, né, é um ponto de interesse afetivo, conceitualmente. É histórico, embora curta história, né, mas, entendeu? É um interesse afetivo porque as pessoas comentam, algumas coisas aconteceram lá. Então, isso é interesse afetivo. Bom, são 4 tipos de áreas aqui, ó. Tá? Eu vou passar rapidamente para um mapa onde estão todas essas áreas. São áreas basicamente no centro, alguns prédios fora do centro, por exemplo, o Centro de Criatividade, certo? Temos aqui a antiga penitenciária, antigo presídio, e o farol da Farolândia e o entorno, assim como o Palácio de Veraneio, aquela praça na Atalaia, até o Miguel e mais um pouco. Capuchinhos também. Na verdade, o capuchinho tem os 2 valores, né? Paisagem notável e é também interesse afetivo. E toda a área do centro, que tem um valor mais histórico, né? Que deve ser preservado. Aracaju é uma cidade nova, tem 150 anos, mas a história se constrói, né? Preservando. Se a gente não preservar hoje, não vamos ter história para contar depois, ou para mostrar, certo? Bom, vou passar rapidamente para os parâmetros urbanísticos. São os números. É aqui que se decide se você pode construir pouco ou muito. Se pode encostar no vizinho ou não. Se pode levantar 8 pavimentos ou 15. E por aí vai. Esse tipo de coisas que são importantes porque definem como a cidade vai ser ocupada, estão aqui, nesses conceitos. Tá? Então vou passar bem rápido aqui. Ó. Esse é o mais importante, o mais polêmico. Quando você construi uma casa, você tem uma área construída, não tem? Você diz assim, minha casa tem 140 metros quadrados. Pode ser um pavimento, pode ser 2, mas tem uma área construída. Se a gente divide essa área pela área do lote, do terreno, pronto, esse é o coeficiente de aproveitamento. Uma simples conta de divisão. Tá? Então aqui, por exemplo, mais uma vez, eu esqueci de corrigir. Ó. Você divide a área construída pela área do terreno. Tá? Aqui está errada a conta, porque eu mudei, era para ser 240 aqui. Ó. Tá? Aí daria 1,5. O fato é o seguinte, ó, esse número tem que olhar se pode ou não pode. Porque o limite que o plano estabelece é em cima desse número. Não é da área construída, não. É do coeficiente de aproveitamento. Porque é óbvio, né? Quem tem um terreno maior pode construir mais. Lógico. Certo? O que interessa é não ultrapassar o coeficiente máximo que eu vou mencionar agora.
Tá? Aqui, por exemplo, ele fez 2 pavimentos, construiu, na verdade, aí é 240 metros quadrados, divide pela área do lote e tem um valor do coeficiente. Aqui os coeficientes que estão previstos. Ó. O que interessa para a gente é esse aqui. Porque é a região daqui do ZAB, né? Então, o coeficiente é 2, o básico. E o máximo, 3. O que significa? Qualquer cidadão pode construir sem problema nenhum, desde que não seja área especial, lógico, né? Até o dobro do terreno que ele tem. Se ele tem 200 metros quadrados, pode construir 400. Certo? Até o dobro, sem problema nenhum. Sim, pode ser em um pavimento, em 2, em 3. Claro, obviamente vai ser, se ele vai... Certo. Não, ainda não. Isso não é solo criado. O solo criado é quando se ultrapassa o coeficiente básico. Por exemplo, a pessoa tem 200 metros quadrados, ele quer construir 500. Então, o coeficiente é 2,5. Pode? Pode, mas pagando. Até 2 não pagaria. Aquele meio que passou do coeficiente básico, ele tem que pagar. Chama-se outorga onerosa. Então, tem uma fórmula de cálculo, que depende do valor do terreno, e ele paga a diferença, o empreendedor, certo? No máximo até 3. Mais do que 3, não poderá construir. Por mais que ele queira pagar, não vai poder construir, certo? Então, na ADEM é a mesma coisa, só que na ADEM não é permitido o uso residencial. Essa é a única diferença. Ó, com relação ao plano atual, mudou. Era 3, foi para 2. O máximo era 4 ou até 6, no caso da ZAB era 4, agora vai ser 3, se prevalecer o que está previsto na proposta do plano, né? E na zona de expansão cai muito, cai de 3 para 0,4. Tá? O coeficiente básico, quando ele é da cidade toda, é chamado único. Só que a própria lei orgânica diz que pode-se criar outros coeficientes, inclusive menores que o básico, em outras áreas. Por exemplo, na zona de expansão. Então, parece uma coisa estranha, né? Como é que o 0,4, que é máximo, é menor que o básico, que é 2? Como é que pode? Assim, parece um contrassenso. É porque a lei orgânica permite, certo? Aqui eu fiz um exercício só para tentar comparar as duas situações, né? A atual e a do plano novo. Então, dependendo da área que se constrói, você calcula o coeficiente e se compara com os limites do plano, para ver se pode ou não pode. Tem uma diferença aqui também importante, viu? Hoje, o coeficiente é calculado descontando as áreas de sacadas, varandas, jardineiras e garagens cobertas. Não entra na conta. Na proposta, entra. Tudo vai ser considerado área construída. Então, isso já traz uma diferença, além do valor que cai de 3 para 2, certo? Então, o exercício que eu fiz aí tenta mostrar essa diferença. Numa situação em que ambos poderiam ser feitos, aqui com 1.300, poderia ser feito hoje, no plano novo não, a não ser que pague outorga onerosa. E nessa terceira situação, poderia ser feito hoje, mas não de maneira alguma no plano novo. Então, há uma restrição maior na proposta do plano para o coeficiente de aproveitamento. Gabarito é a altura dos prédios, basicamente é isso. E no plano atual, desculpe, na proposta, não há limitação da altura do prédio. O prédio vai estar limitado pelo recuo, pelo coeficiente, pela taxa de ocupação, por outras coisas, mas pela altura, não, certo? O anterior, o plano não limitava, mas as leis vigentes sim, tá? Porque existem umas leis, uma de 79 me parece que estabelecia 12 pavimentos, depois teve outras que aumentou e chegou a 16, em alguns casos a 18 em outros. Essas leis permitem até 18, limitam. Mas esse novo plano revogaria toda a lei que contraria o plano, né? Então ficaria sem gabarito, sem limite de altura, certo? Agora veja, altura e coeficiente não é a mesma coisa. Porque tem gente que pensa assim, ó, se eu libero o gabarito, então eu estou liberando o coeficiente. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja aqui, ó, os 3 prédios têm o mesmo coeficiente. Mas, obviamente, a altura é diferente, né? O coeficiente tem a ver com área construída, não com altura. Tá? Eu posso levantar um prédio bem alto, fininho. Posso. Ou então fazer um prédio bem baixo, ocupando uma área maior. E o coeficiente pode ser o mesmo.
Tá? Então, é diferente coeficiente e altura. Aqui, ó. Pensem aqui, em qual dos dois conjuntos os senhores gostariam de morar? Nos prédios altos ou nos baixinhos? Certo? No baixinho tem uma vantagem. Vamos supor que tem elevador nos dois, certo? Mas tem uma desvantagem também. Eles ficam mais grudados um no outro. Tem menos ventilação, certo? Menos privacidade. Aqui os prédios são mais altos, mas ficam mais afastados. Isso é possível. As duas condições são possíveis com a proposta do plano. Certo? Aqui, por exemplo, num único terreno tem várias possibilidades, ó, com coeficiente 2 ou com coeficiente 3. Seria um meio quarteirão, 50%. Ó, veja aí e pense. Você escolheria para morar qual?